dubladores de Attack on Titan, vai ter muito Tatakai aqui. E eu quero saber se alguém aqui gosta do Eren, ou da Mikasa, ou do Armin. Cara, chegou... Isso era o que eu mais queria fazer hoje, sério, de verdade. Eu vim aqui pra isso, pra anime. Você veio especificamente pra Attack on Titan? Exatamente, eu sou fãzaço deles, mano, desde sempre. Assisti dublado, assisti legendado, assisti de todas as formas possíveis. E, cara, eu sou apaixonado pelo Levi, imagino que não só eu, né? Porque os Ackerman são os melhores desse anime, né? Cara, sensacional, assim. Vamos descobrir aqui, quem tem o Eren como personagem favorito? Não tá muito popular, não tá muito popular. Também, né? O cara é doido, ele realmente não merece. Alguém aqui acha que o Eren tá certo no que ele faz? Tatakai. Quem aí tem o Levi como personagem favorito? Então a gente já tem um favorito? A gente tem, mas vamos lá, vamos arriscar ainda. Vai, Mikasa, alguém? Armin? Ah, gente, Tá. pelo amor de Deus. Não, Nessa o última Zuckerman. temporada mandou bem? Não? Zero? Aí eu senti uma galera meio assim, ó. Mas no final das contas, foi certo o Armin sobreviver ou vocês acham que o certo seria ele ter morrido quando ele virou um titã? Cara, eu acho que a discussão é muito complexa, mas também acho que nada mais justo do que chamar os dubladores aqui pra falar sobre o assunto. Então, com vocês, os dubladores de Attack on Titan. Tatakai. Produção. Ah, vamos. Tá bom. Produção não aprovou a minha disposição. Não. Pode seguir aqui, P? Pode sentar. Não, pode sentar aqui, por Você gentileza. quer que eu saia, Ju? Isso. Não, você tá tudo certo. Só eu errei na minha disposição. CCXP, vamos dar uma salva de palmas aqui para os dubladores de Attack on Titan. Já vamos apresentar cada um deles para vocês, mas primeiramente gostaria de apresentar aqui os apresentadores. Isso foi meio redundante. Bom, gente, meu nome é Giovana, eu tô aqui com o Diego e hoje a gente vai falar de um dos animes mais relevantes, mais emocionantes da última década, que é Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. No dia 4 de novembro a gente teve o lançamento do último episódio e foi maravilhoso. A gente queria falar um pouquinho mais de todo esse processo de dublagem e também do conteúdo em si do anime. A gente sabe que tem muita gente que é fã aqui. E nada melhor do que trazer os dubladores, Lucas, Mai e Pedro, para falar um pouquinho sobre cada um dos personagens. Então, por favor, triozinho principal, Eren, Mikasa e Armin, podem se apresentar, por gentileza. Salve, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Almeida, dublador e diretor de dublagem. Como muitos já sabem, eu dou voz ao personagem que todo mundo ama odiar. Quem odeia o Eren aí, levanta a mão. Lindo. O Eren do Attack on Titan. Eu sou a Mayara Stephanie, eu sou atriz, dubladora e dublo a Mikasa Ackerman, a personagem mais sofrida desse anime! Sou o Pedro Volpato, né? Dou voz aí ao Armin no Attack on Titan, né? Vivendo aí o sofrimento aí do homem gentil, né? Que tenta acreditar em seu amigo. Gente, foram mais de 10 anos aí de trajetória, basicamente. Então, é muito emotivo falar sobre Attack on Titan. Mas, nesses 10 anos, eu queria saber uma coisa. Quando vocês entraram para a dublagem do anime, vocês já tinham familiaridade com a obra? Seja com o anime em si ou com o mangá? Eu tinha bastante familiaridade com o anime. Eu acompanhei ele desde o começo, lá em 2013. Na época eu nem era dublador, eu ainda estava estudando. Mal sabia eu que um dia eu chegaria a dublar o Eren, o que é uma doideira. Mas quando eu passei no teste, voltei para assistir tudo de novo. Dessa vez com um olhar de estudo. E, cara, foi um sonho realizado fazer parte disso. Foi muito inesperado, mas foi muito gratificante.
Eu conhecia o anime porque antes de eu dublar a Mikasa, eu também sou gamer, então eu passava o dia inteiro jogando Dead by Daylight. E os meus amigos, eles eram viciados em Attack on Titan. Muito bom. E aí a gente ficava em call no Discord, e eu lembro que os meus amigos piravam a cada episódio que saía, e eu ficava escutando eles enquanto eu continuava jogando, porque eu não queria deixar de jogar, e eles iam assistir todos juntos. E eu ficava ouvindo eles, nossa, Mikasa, nossa, o Eren, não sei o quê. E eu jogando lá, né? Só que tava na minha lista pra eu assistir. E eu nunca cheguei a assistir. Quando eu cheguei pra ver o teste, eu olhei assim e falei, Attack on Titan, não acredito. Então eu já sabia que era enorme, gigante, já me tremeu todas as pernas que eu tenho. Mas aí eu falei, não, agora eu vou assistir. E aí me apaixonei. Quando saiu o anime, eu comecei a acompanhar por causa de um primo meu. Ele virou e falou, não, assiste esse negócio aqui, é absurdo. Sempre tem um primo, né, mano? Sempre tem um primo que vai lá e te inicia no mundo dos animes e tal. E eu acho que o anime saiu mais ou menos na época que eu comecei a dublar, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, não, vou fazer um teste pra cá e, tipo, pegar um personagem e participar de tudo isso, tipo, tá aqui nesse palco gigante. E aí, quando passei para dublar, eu já tinha assistido tudo, cheguei a reassistir, né, com um olhar mais atento, então já tinha conhecimento, assim, e foi tudo muito louco, assim, muito rápido. E é claro que assim, a gente que acompanha, a gente vai se envolvendo com o negócio, a gente toma lados, e como é, no caso de vocês, dublar e ver a trama se desenrolando? Vocês acabam ficando parciais aos personagens de vocês? Vocês compram o lado deles na briga? Totalmente. Eu sou bem suspeita. Eu compro muito a bronca da Mikasa. Eu defendo ela com unhas e dentes. Quem fala, ela não tem personalidade, eu falo, tem sim, a personalidade dela é o Eren. Tô brincando. Ela tem sim, e eu posso provar. Aí eu entro numa discussão de um bom tempo ali, mas eu compro muito o lado dos personagens que eu dublo. É isso. Desde o início eu também comprei o lado do Eren. Ô, louco. A gente precisa se convencer de que o que a gente está fazendo está junto com o personagem para realizar um bom trabalho na hora de dublar. Porque se a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo, se a gente ficar julgando o tempo todo as ações, não vai sair com verdade. Então, por mais que seja o absurdo tudo que o Eren fez na reta final ali do anime, que eu particularmente acho que fechou muito bonito, a história é muito boa. É justo, é justo. Por mais que seja absurdo, a gente tem que estar com ele até o final. Então, eu não sei se dublar ele influenciou, mas eu me sentia muito impactado por cada movimento do Eren ao longo do caminho. Eu senti aquilo muito verdadeiro, então uma coisa acabou puxando a outra e sim, eu tô do lado do Eren até o final da história. Eu acho que isso que o Lucas falou, eu concordo muito, eu acho muito válido. No processo de dublagem, né, você tá ali basicamente dando voz ao que o personagem ele quer dizer no interior dele. Então, é muito difícil você não se relacionar com isso, não pegar para você, faz parte do trabalho. E no caso do Armin em específico, ainda mais nessa reta final, eu concordo muito com a forma com que ele lidou com as coisas e etc, de tipo tentar parar tudo que estava acontecendo. Então rola uma parcialidade, sim. A situação do Armin tem umas nuances, né? Porque ele tá na situação, talvez... Ele e a Mikasa, na verdade. Eles são os que mais estão sofrendo, porque todo mundo tá vendo o Eren fazendo as coisas, quer pegar o cara, e eles estão tentando frear, né? Deve ser difícil trazer essa humanidade numa situação desesperadora dessa. Eu acho que tem a questão do Armin tem umas nuances, porque são dois eventos, né, muito importantes. O primeiro é ele ter sido escolhido para sobreviver no lugar do comandante, né? Que era basicamente quem trazia esperança para todo mundo ali na tropa de exploração. Então, isso cria um peso muito grande para o personagem. Acho que ele próprio diz que nem ele teria se escolhido para sobreviver. Sim. E ver o amigo fazendo tudo isso, eu acho que piora ainda mais a situação.
A minha pergunta é um pouquinho mais direcionada para o Lucas, por conta da complexidade do personagem, mas também fiquem à vontade para responder. Eu sei que muita gente costuma chamar o Eren de vilão, né? Tem essa questão de, ele é um vilão, ele é um herói. E outro dia a gente estava conversando sobre isso, sobre como é muito mais complexo do que isso, porque Attack on Titan nunca foi uma história sobre heróis, nem sobre ser um herói, e sim sobre a guerra e como é um ciclo vicioso toda essa questão da guerra e como o Eren, no final das contas, ele nunca quis ser um herói, ele só queria fazer uma coisa que era salvar ou pelo menos dar mais tempo de vida às pessoas que ele verdadeiramente amava. Então, até o final dos tempos, até o último episódio que a gente viu agora, no dia 4 de novembro, ele lutou pelo que ele achava que era certo. A minha dúvida é, você concorda com esse ponto de vista? Você acha que ele é um vilão? Você acha que ele é mal interpretado? Qual é a sua visão sobre a complexidade do personagem Eren em si? Attack on Titan, ele é uma obra sobre a guerra e muito sobre lados. Como a gente começa a história acompanhando Eren, a gente como espectador assume que o lado deles é o do herói. Só que da reta final até o final, a gente vê a outra perspectiva. A gente começa a ver o povo, o mundo lá fora, como se fossem os heróis, o porquê que eles lutam, qual que é a motivação deles. E aí tudo começa a ficar muito confuso na mente do espectador. Mais confuso ainda na mente do Eren, por tudo aquilo que ele está passando, que as coisas todas acontecem ao mesmo tempo. Tem explicações muito legais sobre o porquê ele foi tomando as decisões que ele tomou. E não tinha saída fácil. Ele não queria fazer nada daquilo, mas ele precisava. Mas por que ele precisava? Porque ele é escravo de alguma coisa? O que está movendo ele? Então, é muito complicado você culpar alguém, e não só o Eren. É muito complicado você culpar qualquer pessoa nessa história. Um dos personagens que eu mais admiro também na obra é o Reiner. E ele é o rival do Eren até o fim. E eu admiro muito também o lado dele. A gente fica dividido mesmo entre Marley e Eldia no final das contas, essa é a verdade. Exatamente, exatamente. Então, tudo que ele fez, foi que nem eu falei, eu tô com ele até o final. Não acredito que ele seja um vilão, mas não é também um mundo onde existam heróis. Então isso é super confuso, mas eu abraço. Eu acho que a OT mostra pra gente várias vezes como a obra se trata de perspectiva. Se você olhar pela perspectiva dos marlenianos, do mundo, então os eldianos são vilões. Certíssimo. Se você olhar pela perspectiva de Eldia, eles só estão se defendendo. E isso fica muito claro quando a Gabi conversa com a irmãzinha da Sasha. Isso fica muito claro quando a gente vê a história da Ymir, quando a gente vê a própria história, quando a gente vê a fundadora, o que aconteceu com ela, o rei Fritz. Então não tem certo e errado. O Eren, querendo ou não, com o poder que ele adquire, ele consegue saber tudo isso, ele vê todos os lados e ele escolhe um lado e diz, é por aqui que eu vou seguir, porque ele decidiu manter seus amigos vivos, independente do que, e também libertar a Ymir e extinguir de uma vez por todas todos os titãs. Mas é engraçado que no final a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Vai será rolar que de novo, será que estamos num ciclo vicioso? E realmente no final é isso. Ele conseguiu comprar o tempo que ele queria, né? No Sim. final do dia a ideia dele era essa, dar pelo menos no que ele conseguia garantir ou que ele achava que ele poderia garantir aos amigos dele um tempo de vida de paz e não focando só em guerra, porque a verdade é, se o Eren não tivesse se voltado contra Marley, provavelmente eles ainda estariam com os dispositivos 3D lá, a gente estaria na primeira Exatamente. temporada até agora. Então, mas aí no final das contas a gente vira e fala, pô, será que ele finalmente conseguiu alcançar o objetivo dele? E aquela pós-créditos deixa a gente, pô, será então que ficou o ciclo vicioso? E no final do dia, realmente, Attack on Titan é sobre isso, é sobre como funciona o ciclo da guerra, que é sempre olho por olho e todos estaremos cegos. Exatamente, o ciclo de ódio, ele continua e vai para sempre perpetuar. E ele fala isso para mim, eu consegui esse tempo, mas isso aqui vai acontecer, porque não tem mais a ver com o Eren ou deixar de ter. E se a gente voltar no Attack on Titan também, lá no começo, o rei Fritz invadiu terras,
depois foi Marley e por aí vai. Então isso vai continuar mesmo, porque o ser humano sempre tá se odiando. Ele sempre tá Nunca buscando parou um e motivo. nunca vai parar, né? Exatamente. O próprio Eren fala, a guerra não vai acabar depois que eu for embora. Mas é isso, quero proteger as minhas pessoas, quem eu amo. Mas eu acho que no episódio final tem uma fala do Armin que me impactou bastante, que é como o Eren ter feito tudo o que ele fez, ter sido a única alternativa, afeta o lado dele de acreditar que em algum momento as pessoas vão sentar e tipo conseguir conversar e se acertar, mas não é tão simples, né? Apesar de haver essa esperança. É a diplomacia sendo usada ali, tipo, como um recurso que no universo deles vai começar a fazer sentido ainda, né? Uma coisa que ainda não está consolidada, de fato. Mas, enfim, tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, na verdade, que, assim, como dublador, quando eu penso em Attack on Titan, eu penso em hype, eu penso em grito. O Eren grita muito, o Levi grita muito, e são coisas que, assim, lá no Japão é específico e aqui no Brasil é diferente. Como é que vocês adaptam essa maneira de falar, de se expressar, pra manter aquela intensidade que a gente vê no original, mas que faça sentido pra nossa região aqui? Bom, eu enquanto dublador e também diretor, eu sempre prezo pela originalidade da obra. O que a gente faz é a versão brasileira. Então sempre vai ficar um pouco diferente, mas essencialmente preservar a obra é absolutamente necessário. E aí não é um trabalho só nosso, também é da direção da galera que adapta o texto. A gente teve 2 diretores excelentes, que foram o Bruno Sangregório, que faz o Levi, inclusive, e o Guilherme Marques. A gente tem a nossa responsabilidade de trazer o personagem na sua intensidade máxima e eles vão ajudando a gente a pilotar isso. Então, assim, o que mais se destacou no Eren, que eu vejo de feedback nas redes sociais, foram os gritos verdadeiros, no mesmo nível do original. É realmente não poupar nada. É dar uma olhadinha no que as pessoas estão falando lá fora, sei lá. O Yuki Kaji teve uma cena em que ele estava se puxando dos grilhões, ele perdeu a voz ali. Fui gravar com o objetivo de perder a voz também, para ficar no mesmo nível. Então eu gosto muito sim de preservar sempre a originalidade, apesar de estar fazendo a versão brasileira. Eu acho que é muito importante manter a intensidade, porque a anime tem uma maneira própria de ser gravada. Igual a novela mexicana, é tudo muito exacerbado. O anime também é tudo muito intenso o tempo todo. E o Attack on Titan tem momentos cheios de nuances assim. Gente, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso painel aqui, do nosso bate-papo, mas não se esqueçam que amanhã teremos o painel da Crunchyroll apresentando as vozes de Attack on Titan no palco Bentô às 6 da tarde. Então, para quem é fã de Attack on Titan aí, amanhã novamente teremos aqui os meninos lá no palco Bentô, 6 da tarde, no painel da Crunchyroll, especificamente falando. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal aprender um pouquinho mais de como foi o processo para vocês desse anime tão complexo, tão amado. Obrigada Então, a vocês. Muito obrigada. Valeu Sejam demais. bem-vindos também aqui. Valeu, galera! Tatakai! Valeu, pessoal! Tatakai! Olha, na boa, eu também não aguentaria, eu acho. Eu me colocaria do lado do Eren, eu me colocaria do lado do Mikasa. Cara, eu entendo o lado deles, eu faria a mesma coisa. No final do dia, era isso que a gente estava falando no bate-papo mesmo e que eu já tinha conversado com umas pessoas antes que também são fãs de Attack on Titan. Na minha opinião, é basicamente resumindo o que o Lucas falou. Sim. Não é sobre lá... é literalmente, na verdade, sobre a guerra em si. No final, cada um vai ter um lado. O Eldia vai achar que tá certo, o Marley vai achar que tá certo. A gente vê isso na vida real também. É um cenário de guerra. Então, é muito difícil definir aí... Ó, vamos ver pelo grito da galera. Quem acha que o Eren tá certo? Quem acha que o Eren tá errado? Então, no final do dia,